respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do teu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião do estudo desta noite. Assim seja. Amém. No futuro, e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Paulo, Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me de perceber e confessá-los a mim. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso território,
que assim seja. Damos graças a Deus. Qual que é a bateria? Boa noite a todos. Então, fazendo só um apanhado geral para a gente se situar, porque tem gente que está começando agora. Quando a influência perniciosa nos chega, a ideia é projetada no nosso campo intuitivo. E isso vem de uma forma que você não gasta energia nenhuma, simplesmente a ideia brota no seu campo mental. Se você aceita a ideia, a gente diz que houve uma assimilação. E essa assimilação quer dizer que os fluidos daquele que me direcionou, eu aceitei entrar em contato e vou compartilhar com ele comigo. Então a percepção é a projeção, a assimilação é quando você aceita. Depois que você aceita, que forma esse laço fluídico entre você, espírito encarnado, e você, espírito desencarnado, começa a acontecer um intercâmbio mental. Começa a haver uma troca de ideias. Ele projetando, você aceitando, você dando as suas ideias. E como é uma energia perniciosa, ele vai trazer cada vez ideias mais limitantes, porque ele quer tomar conta do seu campo mental. E com isso, você começa a absorver esses fluidos, e à medida que você está absorvendo, você também, quando age, você está expelindo esses fluidos em volta de você. E você vai absorvendo, vai expelindo e fica nesse feedback positivo em que a energia negativa se apodera cada vez mais de você. E com isso você passa a ter os reflexos dessa interferência. Os reflexos da interferência, que é isso que a gente está começando a estudar, sabe? Que começa você sentindo desconfianças, inseguranças, doenças de pequena monta e insucessos. Desconfianças porque ele quer tomar conta de você, então ele vai fazer você desconfiar de tudo e de todos, menos daquilo, dos pensamentos que você está tendo. Insegurança porque você, quando começa a desconfiar das coisas, de tudo, você fica inseguro com o que vai acontecer. Então você tem uns certos distúrbios de ansiedade. Doenças de pequena monta porque você se torna vulnerável pelas energias degradantes dele, que ele também tem suas deformidades espirituais, e ele está projetando isso para você. Então você tem algumas doenças de pequena monta, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor da coluna, e assim vai, intestino não funciona, depende do órgão de choque de cada um também. E com isso você, dependendo do seu temperamento, você entrando nessa vulnerabilidade, você vai ter uma atitude mais introvertida, que são os quadros depressivos, ou uma atitude mais extrovertida, que é onde surge os transtornos de estresse e de ansiedade. E à medida que isso vai surgindo, o seu comportamento muda, que é o que a gente viu a semana passada. Então, os hábitos salutares vão sucedendo, vão se substituindo. As reações intempestivas, rotuladas como exóticas. A perda dos controles de critério de valor, que dão origem a estranhas, como paradoxais, formas de conduta. Então, a gente estudou muito na semana passada isso aqui. Perda dos critérios de valor. Critérios de valor são os juízos de valor que eu tenho. E essa frase, ela faz parte da definição da consciência. A consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. Então, quando o seu juízo de valor fica bloqueado, quer dizer que a sua consciência espiritual, a consciência do eu maior, para de funcionar. E você cai no que a gente chama de consciência humana ou consciência do eu menor, que diz respeito só à vida humana. Então, os padrões que você tinha de capacidade ética para te reger condutas morais fica vulnerável. E com isso, o seu comportamento vai mudando. Se antes era uma pessoa
que não tinha vício, ela começa a ser tendenciosa a praticar vício. Não só físico, como beber, fumar, essas coisas, mas vícios morais também. Entende? E uma das que a gente mais costuma falar, entende? Que mais toca todo mundo, é os que nascem da inveja. É os que levam a fofoca. E que termina levando a muita subserviência, sabe? Porque a pessoa sabe que tem condutas nobres para fazer, ele vê pessoas ajudando ele dentro da própria família, entende? E ele começa a dizer, não, isso não é mais para mim. Entende? Ele começa a mudar a conduta, por isso que ele fala aqui com atitudes exóticas, sabe? E o que é interessante, é que isso acontece e a pessoa ela vai caminhando desse jeito e ela acha que não tem problema. É por isso que o Adílio faz esse tipo de orientação. Entende? A conduta da pessoa vai saindo do padrão normal, mas como permanece lúcida, acham que não estão sofrendo obsessão e se deixam levar a vida toda por tal influência. E é isso aqui que a gente vai estudar no mundo hoje, sabe? Porque, às vezes você pergunta, mas como é que uma pessoa que é lúcida vai fazer algo que está ferindo a razão, porque está ferindo a consciência, está ferindo o bom senso, está ferindo a ética? Pois é, mas ele é lúcido. E é isso que a gente vai entender. A lucidez não implica necessariamente que a pessoa está fazendo tudo correto na vida. Quando a gente fala e a gente define essas situações que todos nós passamos por, nós temos o nosso eu instintivo, o eu menor e o eu maior. Isso é um fato comprovado na vida da gente. Entende? Então, eu já dei o exemplo para vocês, quantas vezes vocês não tomaram conduta e que depois que terminaram de tomar aquela conduta, você mesmo diz, puxa, mas eu não deveria ter feito isso. Mas isso não foi legal. Não era assim que eu deveria fazer. Toda vez que você diz isso das suas condutas, é o seu eu maior, onde está o teu código de ética, mostrando que você estava equivocado. O maior problema aí do caso da obsessão é que ele sabe que fez errado e ele já não dá mais valor a analisar a sua conduta. Ele acha que para ele, naquela situação, ele está certo. Por quê? Porque ele não é nenhum deficiente mental. Ele é senhor dos atos dele, sabe? E às vezes você fica perguntando, puxa, mas como é que isso se processa? Por que a pessoa age desse jeito? E pensando em ter que explicar isso para vocês, eu preparei um estudo que a gente vai fazer agora, que é uma atitude mental que acontece com todos nós. O que a gente vai estudar aqui, não tem ninguém no mundo que não tenha esse princípio de atitude mental que a gente vai ver. Não existe. Sabe o que é não existir? Então, você está no meio disso. Todo mundo está no meio disso. Isso faz parte, por enquanto, da nossa natureza, que ainda é muito inferior. São coisas que a gente traz da animalidade. Sabe? Então, presta atenção a essas três coisas que a gente vai ver do comportamento humano e da atitude mental. A primeira chama viés de confirmação. Então, é uma atitude inconsciente, é uma atitude automática, é uma atitude instintiva. Isso sempre acontece, sempre. Não tem como você dizer que não vai acontecer com você. Vai acontecer. A única coisa que você pode fazer por isso é reconhecer que está acontecendo e reprogramar a coisa da maneira correta. Fora isso, o resto você vai continuar sendo livre. Vocês viram a prece de hoje que foi feita? Entende? Dizendo que quando o homem estiver evoluído e a sua consciência estiver se harmonizando com a lei de Deus, não vai precisar mais de lei humana. Porque a própria lei de Deus vai ser a lei humana. A gente está muito longe disso. E está longe por causa disso aqui. Viés de confirmação é um processo mental que se baseia na busca de informações capazes de confirmar as opiniões de uma pessoa.
é uma tendência de buscar e interpretar informações que confirmam aquilo que acreditamos. Esse viés nos faz ficar inclinados a ouvir, ler, pesquisar e lembrar de informações que confirmem nossas crenças. O viés de informação é um pensamento seletivo que confirma as respectivas crenças e ignora ou desvaloriza qualquer ponto que as contradiz. É assim que a gente vive. E para você ter uma noção da importância disso, você vê as mensagens que te chegam das redes sociais. Aquela que você leu e que você vê mais de uma vez, já existe um artefato que diz que você é tendencioso para aquilo. E o que é que as redes sociais fazem? Mandam um monte de informação a respeito daquilo. Por quê? Porque sabe que você vai aceitar aquilo. E eles vão ficar cada vez mais reforçando. Então, se você gosta de comida, vai chegar um monte de coisa de comida. Você gosta de fofoca, vai um monte. Gosta de fake news, vai chegar um monte. É assim que a vida nossa faz com a gente. E você é levado de cabresto ali, sabe? Porque eles querem com isso vender e ganhar espaço em cima de você. Então eles potencializam tudo que você é tendencioso a fazer. E você aceita aquilo ali automaticamente e instintivamente sem reagir. Porque aquilo ali está te satisfazendo, está fortalecendo uma crença sua. Crença são as nossas verdades pessoais. Então, eu vivo das minhas verdades. Eu ainda não consigo viver da verdade absoluta. Quando a gente fala para vocês e define que humildade é aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo, é porque a gente está muito longe disso. A gente vive baseado só no nosso umbigo, no nosso ego, nos nossos conceitos e nossas crenças. Então eu faço de tudo para valorizar isso. E se alguma coisa vem que vai interferir na minha crença, eu nem olho para aquilo. Eu não dou valor. Eu não quero saber se é bom, se é ruim. Não. Simplesmente para mim não presta. O que presta é aquilo que fortalece a minha crença. E é como ele fala aqui, entende? É uma tendência. Você lembra do que a gente estudou sobre essa palavra tendência? Todo hábito, todo instinto, ele é composto de um gatilho, uma tendência e uma recompensa. Então a tendência é o comportamento que eu tenho para realizar aquele desejo que faz parte da minha crença e que eu vou sentir gosto e prazer com aquilo. Então a pessoa, eu estou falando da gente encarnado aqui. O nosso relacionamento é desse jeito. As pessoas que você vai querer conviver são aquelas que te estimulam, que têm concordância com a sua crença. Porque você vai se sentir bem falando das suas verdades para o outro, porque o outro vai fortalecer a sua verdade. A pessoa que vai bater de frente com a sua verdade, com sua crença, você sente uma repulsa. Isso é instintivo. Você pode até ser teu anjo da guarda, está entendendo? Se for bater de conta com você, você não vai aceitar. E é isso que eu quero que você entenda. Porque esses irmãos, eu já falei para vocês, eles não criam nada na mente da gente. Os espíritos nossos, os amigos que estão desencarnados, eles não criam nada. Eles aproveitam o que a gente tem. Eles sabem analisar o nosso desejo. O que é que André Luiz fala no livro Ação e Reação? O que é que ele conta lá do espírito obsessor que está ensinando coisa para ele? Aqui no mundo espiritual, André, a gente frequenta a escola dos Vingadores, que ensina a qualquer um de nós captar o desejo central de cada um encarnado. Para que de posse desse desejo central, a gente projete ideias e tome conta do seu campo mental e ele fique em nossa mão. É isso que a gente está estudando. O que é o desejo? É o gatilho. O que é a tendência? O comportamento. O que é a recompensa? O gosto que eu estou tendo pelo desejo que está sendo realizado.
Então, nossos desejos, eles sabem muito bem. E eles vão o quê? Projetar ideias nesse sentido. Eu percebo. Se eu assimilo, faz parte de mim e faz parte dele. E cada vez mais ele vai me enaltecer no meu desejo, tomando conta do meu campo mental. E como o meu desejo ainda está mais fixado à matéria do que ao espírito, então meu desejo é eu ter posse e realização de coisas materiais. E para que isso aconteça, ele bloqueia o meu eu maior, que é onde está a minha consciência espiritual, que vai me chamar a atenção. Como um verdadeiro mestre dizendo, o certo é isso. E eu não quero escutar o certo, porque eu quero que se realize meu desejo. Então o viés de concordância é isso que está acontecendo. É nossas crenças, nossas verdades, que não só os encarnados sabem, mas os desencarnados sabem muito mais do que nós. Principalmente se esse desencarnado teve contato conosco na encarnação anterior. Esse aqui sabe mesmo. E esse aqui vem nos influenciar se a gente fez alguma coisa diferente com eles. Então, meus amigos, é assim que a coisa se processa. Esse viés de confirmação que a gente está estudando não tem nada de espiritismo, não tem nada de Jesus, mas tem tudo de neurociência, que corrobora com isso que a gente está estudando da doutrina espírita e com o que Jesus falou para a gente. Porque não foi à toa que Jesus falou vigiar e orar para não entrar em tentação. A pessoa que vigia, ela percebe a ideia, mas como está vigilante não assimila, recusa. Mas como a gente é invigilante, como a gente ainda vive do nosso automatismo, a gente se entrega para isso. E fica muito satisfeito quando nossas crenças são realizadas. Porque isso vai estimular nosso ego, vai enaltecer nosso orgulho, vai estimular nossa vaidade. E no entanto você vai se sentindo muito bem e vai ferindo uns aos outros. Principalmente aqueles que estão sob o mesmo teto que você. E depois de um certo tempo, essa influência que vai acontecendo e se agravando cada vez mais, vai tomando conta do teu campo mental e você vai fazendo cada vez mais coisas absurdas. Porque você não liga mais para as qualidades morais que está ao teu alcance. O seu código de ética fica em segundo plano. Em primeiro plano é seu código de vida humana. Então, essas tendências que é automática e instintiva, de buscar interpretar informações que confirmam aquilo que aceitamos. Esse viés nos faz ficar inclinados a ouvir, ler, pesquisar e lembrar disso que satisfaz nossa crença. Você sabe muito bem quem você é. Você pode muito bem analisar pelo que você faz. Tem uma frase do Emmanuel que é chocante, sabe? Ele diz o seguinte: se queres saber para onde vais depois que desencarnar, analisa o que você faz nas horas vagas da sua vida, porque é ali que você vai ficar. Todo mundo não quer saber o que vai acontecer quando vai desencarnar? Saiba agora. O que é que você faz nas horas vagas? É isso aqui, ó. Você vai fortalecer só o seu ego. Analisa, veja. Porque se você não quiser ver, o problema é seu, porque os outros estão vendo. Tanto encarnado quanto desencarnado. Quando Kardec pergunta, os espíritos realmente influenciam em nosso pensamento? Muito mais do que imaginais. Normalmente são eles que vos dirigem. E dirigem desse jeito, fortalecendo o nosso viés de confirmação, sabe? Então a gente vai atrás dessas coisas que a gente gosta. E isso vai tudo, são informações que vão confirmar nossas crenças. Então, o viés de confirmação é um pensamento seletivo que confirma as respectivas crenças e ignora ou desvaloriza qualquer ponto que os contraria. Mas não precisa ser necessariamente negativo, né? Pode ser uma confirmação do bem, se direcionar o bem. Com certeza. Mas o que a gente está falando aqui, entenda, nosso anjo da guarda, ele jamais vai fortalecer o nosso viés. Jamais.
Ele jamais vai deixar eu ficar entregue às minhas tendências. Tendências, instintos são coisas que eu fiz ontem na encarnação anterior, que eu trago instintivamente para hoje. Hábito é o que eu estou construindo hoje. Ele jamais vai concordar com isso. Porque o nosso anjo da guarda, ele só consegue entrar e só vai entrar em comunicação conosco através do nosso superconsciente, através da nossa casa moralizadora. É o anjo da guarda, é como está no livro dos, é a voz íntima da nossa consciência. Tem que estar nos chamando para a responsabilidade de deveres que nós precisamos praticar. Nosso anjo da guarda jamais vai ficar fortalecendo o desejo. Jamais ele vai estar dando vida à vontade humana que a gente tem. Não. O interesse dele e a função dele, que é Deus em nossa vida, é trabalhar o nosso lado espiritual. Então ele vem fortalecer deveres que eu preciso praticar para corrigir os meus defeitos e as minhas ignorâncias. A gente pode ter esse intercâmbio mental com ele? Não só podemos, como devemos. O problema é que a gente não faz. Porque você está aqui e você não está atrás de querer cumprir dever. A gente está aqui para realizar nosso desejo. Eu desejo isso, eu desejo estudar aquilo, eu desejo comprar aquilo, eu desejo... Você está só em busca de desejo. E é aí que está o nosso mal. Porque como esse desejo é o que vai satisfazer o meu gosto para eu ter aquela recompensa, eu vou em busca de tudo aquilo que vai me satisfazer na realização daquele ato. E meu anjo da guarda não está aqui para isso. Ele está aqui para trabalhar qualidades espirituais, para eu melhorar meu código de ética. Entende? Eu posso ter esse intercâmbio com ele? Pode a hora que você quiser. Mas você tem que fazer o esforço de ir até ele. E ele vai fazer o esforço de se rebaixar chegando até você. Porque é a função dele. Ele está sempre superior a nós. Entende? O problema nosso, entende? É que a nossa casa mental, como está no livro de André Luiz, no mundo maior, a gente ainda está fixada, e a nossa primeira, está lá escrito, a nossa primeira resposta é a nossa primeira entrada na casa mental, que é onde está o hábito e o instinto. Vai ver lá. Eu já trouxe essa casa mental aqui N vezes para a gente estudar. A nossa primeira resposta em tudo é o automatismo, o hábito e o instinto. E as pessoas vivem a vida inteira, muitas delas, fixadas só em suas crenças. Se você leva algo novo para ela desvaloriza, entendeu? Como ele está aqui, entendeu? Ela não quer nem saber, ignora e desvaloriza. Então aquilo não penetra nela, entende? A gente tem que, às vezes, abrir um gap, que a gente tem que ferir a crença do outro, para que ela, tendo uma balada em sua crença, ela consiga ter o que a gente vai estudar no final aqui, chamado de dissonância cognitiva. Mas até então, a pessoa vai ficar se iludindo e indo atrás da sua energia viciosa a vida inteira. E o que é que os espíritos inferiores querem com isso? Reforçar isso na nossa vida. Então, é assim, por que você não vai beber? Todo mundo bebe, meu. Você bebe, você tem o direito de beber no domingo. Você vai e bebe. Mas depois, não, mas você pode beber também no sábado e no domingo, são 2 feriados, né? Por que é que não? Então, toma uma lavadinha no sábado, se prepara para um domingão, e você vai e bebe. Entende? Depois, mas hoje à noite tem uma reunião lá, você foi convidado, por que você não vai? Aí você vai durante a semana, todo mundo bebe, você bebe também. E é assim que a coisa vai tomando conta da sua casa mental. E você vai se entregando para o seu desejo. E você tem esse comportamento, essa tendência natural. Aí você vai ficar com esse ciclo de irmãos viciosos tão quanto você. Entende? Lá um se nutre com o outro. E assim a vida vai passando. Os vícios vão tomando conta. Sua energia, capacidade de reagir vai diminuindo. A idade vai chegando. E as doenças também. Aí você lê um capítulo que tem no livro Transtorno Psiquiátrico Obsessivo, que diz respeito só ao quê? Isso que a gente está estudando. Influência espiritual sutil. Ele mostra o que é que acontece com isso quando você começa a ficar doente e envelhecido. Como a obsessão toma conta de você.
Por isso que isso que o Emmanuel fala, se queres saber para onde vais depois do teu desencarne, analisa o que tu fazes nas horas vagas. Porque nas horas vagas você pode, é final de semana, você pode beber. Você pode fumar, de noite chegou do trabalho, está tão cansado, pode tomar mais uma, não tem problema. Do mesmo modo são com os outros vícios morais, em que você vai se envolvendo e fica aquele jogo de estímulo, que é uma loucura o que está acontecendo em rede social hoje em dia, com o WhatsApp, em matéria de política, é uma coisa assustadora. Entende? E você se envolve com isso, e daqui a pouco você faz parte daquilo. E daqui a pouco você não está só recebendo, você está mandando mensagem. E daqui a pouco você está se irritando quando chega aquelas coisas. Aí você liga a televisão, é mais uma enxurrada de coisa que vem. Entende? Que você começa a criticar, porque a sua crença não está sendo satisfeita com aquilo que você está vendo. Então, isso é muito grave, gente. E nós todos somos assim. Então que cada um pergunte, onde é que está o viés de confirmação? O que é que eu devo fazer para isso, já que eu sou desse jeito? Aprenda uma coisa. Todos nós temos que aprender algo novo todo dia. Porque todos nós queremos ser melhores hoje do que a gente foi ontem. Todos nós queremos, ao desencarnar, o céu, um canto bom. Eu só vou para um canto bom se eu estiver fazendo boas coisas. Porque é como Jesus falou, o Pai trabalha todo dia e eu trabalho também. Então eu tenho que trabalhar alguma coisa boa, fazendo coisas úteis para mim. Senão eu não chego lá. Então se você quer isso, aprenda que para você aprender, as suas crenças têm que estar sempre sendo reformuladas. Por isso que Sócrates falou, só sei que nada sei. Ele estava sempre construindo coisas novas em cima das crenças dele. Ele estava sempre aberto a aprender. É isso que a gente tem que entender. Queira aprender algo todo dia, que você está abrindo por si mesmo gaps em suas crenças, para que ela se desenvolva cada vez mais com novos conhecimentos. A pessoa que está vencendo o viés de confirmação é aquela pessoa que senta e estuda algo novo todo dia, porque ele sabe que precisa aprender algo novo para que seu espírito melhore. Então ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que dialogar coisas novas, ele tem que ir em busca de coisas novas. A pessoa que quer vencer o viés de confirmação, ela ama mais a verdade do que a si. Por isso que ela vai em busca da verdade. E aquilo não incomoda ela, muito pelo contrário, ela sente prazer, porque ela está fazendo com que o seu eu maior seja o regente da sua vida e seu espírito saia dessa encarnação melhor do que quando chegou. Então, quando você vê uma pessoa que quer vencer o viés de confirmação, é a pessoa que estuda, é a pessoa que se esforça, é a pessoa que diz, eu vou aprender coisas novas hoje, eu não vou jogar fora meu dia. Eu sei que eu tenho essa energia viciante, só eu conheço meus vícios na intimidade. E conhecendo esses vícios, eu vou fazer uma coisa melhor na minha vida. Porque é para isso que a gente veio, uai. Eu estou falando que todo mundo tem viés de confirmação, é desse jeito. Os seus vícios, você está sempre estimulando para que eles continuem cada vez mais vivos na sua vida. Então, eu não vou aceitar com passividade ser uma pessoa viciosa. Eu vou lutar contra. E eu vou lutar contra com fé, com determinação. Porque é o que eu sempre falo para vocês. Tudo que você for fazer, que vai ter crescimento espiritual, você tem que agir com consciência. É aí que está o X da questão. Você não tem que fazer porque o outro falou. Você não tem que fazer porque dizem que é desse jeito. É a sua consciência que vai analisar e julgar a sua realidade, que vai fazer juízo de valor dos seus atos, que vai dizer, é aqui.
E depois que ela disser, é aqui, você vai dizer, eu vou aí. Porque é aí que está o caminho certo. É assim que a gente vai vencendo as dificuldades. Fora isso, você vai ficar sempre preso no viés de confirmação. Por quê? Porque você está sendo preguiçoso, você está procrastinando, você está perdendo tempo, você está muito satisfeito com as crenças limitadas que você tem. Então você não vai melhorar nunca. Tem um anjo da guarda que quer isso de você? Não. Mas os inferiores querem. Os inferiores querem. Então que a gente saiba analisar o que está acontecendo conosco. Quando o Divaldo chega e fala que não conhece um adulto que não tenha passado por obsessão simples, gente, isso deve chocar, isso deve dar um catucão da gente, porque eu estou aí, E você reconhece que foi obsidiado? Não, por quê? Porque você já faz parte dessa obsessão simples, e para você isso é o normal, que nada de normal é, porque o normal é quando eu sigo a norma, quando eu sigo a lei, e a lei é a lei de Deus, e que é a lei de progresso. Então, que eu entenda isso, sabe? Porque você está dizendo que está lúcido, está pensando, está refletindo, mas qual é a referência? Onde é que está a referência sua? Está sendo no código de ética que teu espírito tem? Que você trouxe de lá para cá para cumprir deveres? Ou a tua referência está em relação à vida humana? Todo mundo faz, eu faço também. Todo mundo bebe, eu bebo. Todo mundo faz sexo desregrado, eu faço também. Não. Isso é a consciência humana, isso é o eu menor. Então, onde está a referência que está te fortalecendo nas tuas condutas no teu dia a dia? É por isso que eu falo para vocês, entendeu? Eu torno a repetir. Diante de tal situação, diante dessa crença que eu estou tendo, diante dessa verdade que eu vivo, o que realmente eu devo fazer? Questione a sua verdade. Porque se você não questionar, você vai continuar sendo esse boi levado pelos outros. Então questione. O que é que realmente eu devo? Quando eu digo devo, eu estou acessando a minha consciência maior. Onde estão os deveres? É aí que meu anjo da guarda vai dizer, tu deve isso. E depois você pergunta, se é isso que eu devo, então por que é que eu não vou fazer? Porque você só não faz se você não tiver fé em você. Aquele que tem fé em si e sabe que a consciência mostra que vai fazer, ele vai à luta e faz. Por isso Jesus falou que quem tem fé virá essa montanha, transporta-se daqui para lá e ela irá. Não vai ter dificuldade na vida que ele não consiga vencer. Mas essa fé, ela tem que estar sendo robustecida com a razão, mostrando o dever que ele precisa praticar. Porque ele sabe que aquilo ali é onde está a conduta que ele deve realizar. Então, cuidado com suas crenças. Porque para vencer crenças, para vencer suas limitações cognitivas, só tem um jeito: estudo e prática desse estudo. Se você quer mesmo, então vai estudar. Você não é espírita? A gente não sabe que tem 1 hora por dia no mínimo para se dedicar à doutrina? Vá ler as obras básicas. É lá que você está reforçando e está fazendo abrir no teu pré-frontal a tua capacidade ética. Então deixa de preguiça, deixa de enrolação e vai atrás de coisas melhores para alimentar suas crenças, suas verdades íntimas, sabe? Porque se a gente age assim do ponto de vista cognitivo, o que é mais interessante é o que acontece do ponto de vista afetivo. Porque isso que a gente vai ver aqui do ponto de vista afetivo também acontece de uma maneira instintiva, de uma maneira automática, de como você sente as coisas. Então, chama-se de heurística do afeto. É um atalho mental, de acordo com o qual os seres humanos tomam decisões baseadas em seus julgamentos emocionais, de uma coisa, de uma pessoa, de um evento. É inerente à natureza neurológica humana, é inerente, e tem origem nas necessidades de sobrevivência primitiva. Então, aquelas emoções que eu gosto, eu gosto de fulano. Então, por eu gostar de fulano, aquilo que fulano vai falar,
eu não vou parar para refletir, eu gosto dele, se dá bem com nossas crenças, coisa e tal, então eu já vou aceitar automaticamente. Enquanto a partir de outra pessoa que ela ainda não tem afinidade, ou ela olha assim com a cara torcida, ela nem vai olhar, entende? Ele pode querer fazer a coisa mais certa do mundo com ela. Não gostei, deixa para lá. Entende? Então, é o que a gente chama de heurística da afetividade. Em vez de você parar e pensar e refletir naquilo que está chegando, que você está sentindo, e ver se o teu código de ética mostra se é bom ou se não é bom, você faz uma curva e já vai do ponto de vista afetivo. Isso eu não gosto, então eu não dou valor. Então pode ser a melhor coisa do mundo, você não dá valor, porque você não gosta. E aí você vai fortalecendo seu viés de confirmação. Você junta o gosto do desejo, do que você sente, com o gosto do desejo daquilo que fortalece a tua crença. Então você age, é mais um boi de piranha, pelos seus sentimentos. Entende? Então, as nossas emoções, como a gente já viu aqui, elas são grande maioria inconscientes. Emoções são reações. Então, emoção não é uma ação por si só. Ela é uma consequência. Ela é uma reação. Diante de qualquer fato, tanto do ponto de vista mental quanto do ponto de vista físico, sabe? Diante de qualquer fato ou circunstância, seja positiva ou negativa, que vai gerar mudanças no meu corpo, com aceleração da respiração, batimento cardíaco, aumento da peristalse, eu fico rubor, a emoção, todo mundo sabe que é emoção, estou recebendo a emoção o tempo todo. Então a emoção é isso, reação mental e física. Então a gente gosta de certas emoções. Tem pessoas que escutam a música, se derretem lágrimas. Tem outras que escutam aquela mesma música, não sentem absolutamente nada. É isso que eu quero que você entenda. Então as emoções que eu tenho com as pessoas que eu convivo, como ele fala aqui, com as coisas, os animais. Entende? Por eu gostar, eu aceito tudo. Ele faz tudo na minha vida. É igual a pessoa que cria animal, cria um cachorro, o cachorro tem que dormir comigo. Por quê? Porque eu gosto dele. Eu pergunto, você parou para pensar se é certo você dormir com o cachorro na tua cama? Dá para entender? Ela não para pensar, porque se ele gosta, ele anula a razão para que o seu desejo seja satisfeito. Tem gente que beija cachorro na boca. Pô, isso cabe na tua cabeça. Eu estou falando isso porque todo mundo sabe disso, ué. Todo mundo passa por esse trem, meu. Então, do mesmo jeito, são com as pessoas que você convive. Então, por aquela pessoa ser daquele jeito e eu já gostar dela, eu aceito tudo, entendeu? Eu não paro para refletir se o que ela está fazendo é bom, se é certo, se é mal, se não é. Então eu gosto já. E aí vai, entende? E o que é que acontece com isso? Eles sabem do nosso gosto, sabem do nosso desejo, então eles vão estimulando cada vez mais, entende? Então, gatinho que você quer, vai ser 5 gatinhos, 10 gatinhos, 15 gatinhos, 20, tem cabe uma gataria dentro de casa. Mas, gente, cabe na sua cabeça um negócio desse? Entende? Eu não estou dizendo que deve desprezar os animais de jeito nenhum. Eu quero dizer que tem que ter bom senso. Falta bom senso em quem vive da heurística do afeto. Entende? A pessoa vai fazer absurdos, entende? E o que é que eles fazem com isso? Estimulam as nossas emoções, entende? Então, vai chegar em você coisas que te emocionam e que fortalecem a tua crença. Depois, de crença, que vai fortalecer a teoria. Eles jogam isso com a gente. E você, de uma maneira muito pueril, entende? Vai aceitando essas ideias que te chegam e você vai participando disso de uma maneira instintiva. Porque é isso que ele fala aqui, ó. É inerente à natureza neurológica humana. Não tem como, meu. Tu tem isso. Onde é que está a tua heurística do afeto? Depende de você. Entende? Seu companheiro deve saber. As pessoas que vivem mais perto da gente sabem. E o pior, quando você vai questionar a pessoa disso, entende? Primeiro que ela não vai dar bolas.
Mas chega uma hora que a coisa complica, né? Porque presta bem atenção. Quem faz o mal vai sempre se sentir bem? Não vai, né? Se o mal fizesse eu sempre me sentir bem, o mal já não seria mal, já era o bem. O que eu quero dizer com isso é que a pessoa, quando começa a entrar nesses quadros de influência sutil, eles começam vivendo isso e a coisa vai aumentando cada vez mais, sabe? Embora seja sutil, eles apertem mais aqui, ela vai aumentando e vai se intensificando, porque nada na vida é estático, sabe? Tudo é dinâmico, tudo é movimento, tudo é ação. Então, cedo ou tarde, você vai começar a ter os reflexos dessa interferência que vai terminar ferindo o teu ego. Não tem como. Não tem como. É um filho que você termina criando confusão com ele. É a mulher ou o marido que começa a se distanciar, né? Porque você visa tanto teu eu, que ela ou eles vão ficando desprezados, sabe? Então, você vê tanta coisa ruim que vai acontecendo e você vai ficando velho, entende? E é por isso que eu acho bonito esse capítulo de influência sutil, do transtorno psiquiátrico obsessivo, que ele fala justamente desse ponto, né? Da nossa vulnerabilidade com o passar do tempo e com a limitação que o corpo nos dá. E as doenças chegando. Então, quando você se sente que não está bom, que não está colhendo boas coisas, porque lembra daqueles 4 sintomas que eu falei que vai estar sempre aumentando? É desconfiança, insegurança, doenças e insucessos. Uma hora você se incomoda, porque você fica doente, você não está tendo bom sucesso, aí você vem atrás de ajuda, como a gente vê aqui. Eu estou atendendo no sábado. Doutor, na minha vida está tudo errado. Eu devo para todo mundo, não tem emprego. Acabou. Meus obsessores tomam conta da minha vida. Me ajuda. E aí? E aí? Aí você vai trazer esclarecimento e consolação. E o que é que acontece com esse esclarecimento? Esse esclarecimento vai bater de frente com o viés de confirmação. Vai bater de frente com a heurística do afeto. Por quê? O que você tem agora, que está te incomodando agora, foi tudo que você construiu, um processo de anos atrás. Você vai montando aquele processo, aí chega uma hora que você não aguenta, aí você diz, agora eu não aguento, eu quero mudar. Não, ninguém vai mudar do dia para a noite da água para o vinho. Você quer... E um dia que você resolve mudar, anular um processo que você fez muitos anos, onde é que está teu bom senso? Não. Quando a gente mostra que a pessoa precisa mudar, quando a gente mostra que tem coisas a ser corrigidas em suas crenças, ela entra nisso aqui, ó, que chama dissonância cognitiva. É o paradigma mental que leva a ter consistência cognitiva e afetiva da pessoa. Então, tudo aquilo que vem, que abala a minha crença, gera uma dissonância. Eu saio da concordância de como eu vivia e de como eu sentia a vida. Aquilo me incomoda, porque eu olho para dentro de mim e vejo, puxa, fiz errado. Isso machucou meu orgulho. Isso é um chute na minha vaidade. Então, essa dissonância cognitiva, quando você sente, o duro é isso. Ela vem e a tendência sua é voltar e confirmar o seu viés de conformação e confirmar a sua heurística da afetividade. É o passo instintivo de autodefesa, gente. Então, às vezes, as pessoas, mesmo assim, eu vou tentar. É pura dissonância cognitiva. Ele vai tentar, porque ele vai fazer uma coisa hoje, que ele sabe que é certo,
mas ele não quer perder o processo errado que ele fez anos a fio. Então, eu vou tentar, viu? Eu vou tentar, mas se não der certo, não vai dar certo. Não vai. Ele está agindo por dissonância. Ele está agindo porque ele não quer assumir que tem que ir em busca de uma crença nova e construir um processo novo, ó, diferente daquilo que ele fez. É assim que a gente tem que fazer. Toda vez que eu erro, eu acho bonito as pessoas dizerem, puxa, mas a gente aprende com erro, ai que beleza, a gente aprende, vai estar. Aprende, vai lá praticar. Vai lá ter responsabilidade, ser responsável pelos seus atos. Vai lá aprender com seus erros, analisar teu ego lá dentro, as besteiras que você fez. Porque você, para mudar, você tem que mudar com consciência, tem que mudar com consciência. Se for sem consciência, perdeu, não está mudando, está criando máscara do ego. Então você vai ter que olhar dentro de você vai ter que chafurdar feridas, fazer sangrar muita coisa que estava guardada lá dentro, que teu orgulho fez ferir o coração dos outros. Você mesmo se humildar, chegar para o outro que você fez errado, porque quem muda com consciência é desse jeito. E diz, me perdoa, ou pelo menos me desculpa. Porque eu sei que eu errei contigo esses anos todos. Pai, eu não soube te valorizar. Entende? Mulher, eu também não soube dar valor para você. Eu fiz muita coisa errada. Então, vai aprender com ele. É essa dissonância cognitiva que altera muito a nossa conduta. Porque se você não faz com consciência, você cria aparências que não vão te trazer benefício nenhum. Então, além de você ser incomodado com uma crença nova, você tem que não só olhar essa crença nova que está chegando e que chegou e que alguém te mostrou que era desse jeito e você está entendendo que é desse jeito. Então não é só porque você entendeu que isso já é seu, não é. Conhecimento informativo é esclarecimento. É fácil. Qualquer um se esclarece, desde que tenha boa vontade. Vai lá, lê, estuda e vai se esclarecer. Ou quer aprender com os outros, aprende. Se esclarece. Uma coisa é conhecimento informativo, outra coisa é conhecimento reflexivo. Outra coisa é eu refletir e fazer um ponto desse conhecimento dentro de mim. Vou pegar uma linha, vou costurar ele aqui dentro do meu coração para que ele não saia mais daqui. Uma coisa é eu refletir isso. Poxa, mas eu fui orgulhoso, eu tenho que humildar esse orgulho quando eu agir desse jeito. Então, é assim que eu vou costurar. E eu vou e faço com consciência, tá? Porque se você, não, eu vou mudar, ele está vendo que eu mudei e vai ficar bem na fila. Para com isso, gente. Isso é mais uma máscara que você está criando. A pessoa quando muda, ela muda por pensamento, por palavras e por ações. Porque a maneira que eu tenho que me relacionar, eu tenho que ser integral. Tudo que eu construo de bom na minha vida tem que ser integral. Eu tenho que ser pensamento, tem que ser palavra e tem que ser ação. Então eu mudei para o pensamento, me arrependi, uma mentalidade agora vou espiar por palavra. Eu vou lá e digo, eu mudei, está entendendo? Eu pisei na bola. Agora eu estou me esforçando para dar nada para ser diferente. Então, me perdoa ou me desculpa, mas eu vou continuar mudando, entende? E vou mudar por comportamento. Entende? Então, você tem que ser integral. Se você começar a dizer, não, mas eu vou mudar aqui, entende? Não precisa nem eu falar. Está errado. Não é por aí não. Se você faz isso, você ainda está criando uma crença viciosa para fortalecer aquela crença que você não quer mudar ainda, está entendendo? Você está formando uma crença errada em cima de outra crença errada. Entende? E você não está educando o seu desejo, o seu sentir diante do outro. Você tem que ser integral. Então, para terminar, depois que eu falei isso tudo, aí você vai entender isso aqui que eu falei. Que ele diz o seguinte, só para terminar. A conduta da pessoa vai sair do padrão normal, mas como permanecem lúcidos, acham que não estão sofrendo obsessão e se deixam levar a vida toda por tal influência. Existe um mecanismo de defesa do ego, que já é uma crença de todo mecanismo de defesa do ego é desse jeito. Chama racionalização.
É um mecanismo de defesa do ego que envolve explicar um comportamento ou sentimento inaceitável de uma maneira racional ou lógica, evitando as verdadeiras razões do comportamento. Esse é um dos grandes malefícios que o nosso ego tem. Arrumar licença moral e justificativa para as minhas crenças e para os meus sentimentos. Então, é tipo da coisa, como todo mundo faz, eu vou poder fazer também, né? É aquela pessoa que sabe que tem que fazer dieta para o seu diabetes. Mano, mas é domingo, eu posso comer um docinho, né? É aí que está a licença moral, é aí que está a racionalização que vai você fugir da educação que você precisa praticar. Mas a semana que vem a gente continua. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Ajudando nossos irmãos que se comprometem diante de Deus e da sua lei. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito em divindade, para que reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rebelde pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo-bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê pelas almas traídas. Exorto o teu socorro para os que entristecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos provenientes do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Pai, possamos lembrar de ti, não apenas nos momentos de necessidade, e que possamos agir de acordo com os seus ensinamentos e confiar plenamente no Senhor, pois é soberanamente bom e justo. Que paremos de culpar exclusivamente os espíritos desencarnados acerca do que nos acontece e assumir que temos responsabilidade, pois já dizia Jesus,
Deus.